Agora que tal me falar sobre Jon Stewart? Mas afinal, a gente pode confiar no Jon Stewart e no Hal Jordan? Quem tá mentindo? São os Guardiões? São os Lanternas Vermelhos, porque sim, eles apareceram no episódio 2? Ou os grandes vilões são os Caçadores Cósmicos? Muitos mistérios após o episódio 2 de Lanternas, e a gente vai conversar agora sobre o que está por vir na série e sobre tudo o que está acontecendo agora com mais análise e teoria para você. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Popcia, aqui sempre trazendo para você a cobertura completa de tudo, absolutamente tudo de Lanternas. Já fizemos a análise e resumo do episódio e agora a gente está trazendo aí os desdobramentos, né? Após passar do hype, a gente parar para pensar um pouco, fazer algumas teorias e trazendo tudo agora para você, tá bom? Do you know who I am? Your guardian, founder of the Lanterns. A HBO, né, e a DC Studios já divulgaram, inclusive, um trailer do episódio 3, que sai no próximo domingo. A gente pode se focar um pouco mais nele num próximo vídeo, porque aqui eu quero pegar algumas coisas que saíram do episódio, com algumas coisas que a gente já sabe da série, com algumas pistas que ficaram por aí nos trailers, e por aí vai, e pegando também um pouco da lore dos quadrinhos, para se basear um pouco aqui e fazer um apanhado, né? Juntar tudo num caldeirão e fazer uma receita legal, né? Vamos lá. Autorizar Hal Jordan. Acesso liberado. O final do episódio 2, ele deixou a gente na dúvida quanto ao Jon Stewart, né? Porque o Hal, ele vai perguntar pro Sinestro sobre os Caçadores Cósmicos. E o Sinestro fala, ó, eles são a segunda coisa mais perigosa que você deveria se preocupar agora. Mas eu quero saber sobre o Jon Stewart. Tipo assim, ó, o Jon é a coisa mais perigosa que tem. Agora fala o que você sabe dos caçadores. Se algum ainda existisse, seria a segunda maior ameaça que você teria para enfrentar. Desde o episódio 1, né, quando o Jon, sem o anel, encontrou o corpo morto do Hal, também sem o anel, e a produção da série confirmando que quem tá com o anel que era do Hal é o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde oficial daquele momento da linha do tempo principal, né, em 2026, desde 2025, né, com o filme do Superman, a gente já sabia. O Guy Gardner era o Lanterna Verde oficial. Mas como que ele era o Lanterna Verde oficial se o Hal só morreu em 2026? Estranho, né? Ele pode ter morrido antes e o corpo dele só ter sido encontrado em 2026. Ou alguém ter plantado aquele corpo ali justamente para não levantar suspeita. Ainda assim, a gente desconfia se aquele de fato é o Hal Jordan. Por quê? A gente viu nesse episódio, né, no 2, que os alienígenas mortos, o corpo deles não volta ao normal, pelo menos ainda não voltou ao normal. Eles estão ali no necrotério e o corpo humano deles está ali. Eles não viraram aliens. Ou seja, se é algum alien que morreu ali com a aparência do Hal, pode ser um alien ainda, né? Pode ser aí um Lanterna Vermelho, porque aqueles aliens que foram mortos na partida de futebol americano são Lanternas Vermelhos, que são aí controlados, né, chefiados pelo Anton, que colocou aí o Jon Stewart contra a parede, e que na verdade, segundo teorias, ele é o Atrocitus, né? Anton Atrocitus, meio carequinha, então tudo leva a crer que de fato aquele é o Atrocitus. Então as coisas começam a se juntar nesse sentido de lore. Por quê? Vamos supor que o Hal realmente morreu, as notícias davam conta disso, o ator já tem 60 anos, então é natural que eles queiram passar o bastão pro Jon Stewart. O Jon tem aparição confirmada no Superman 2, o Kylie Jenner, né, ele só tinha contrato para essa série dos Lanternas, não tem contrato para mais nada na DC, então se ele não morreu ainda, ele vai morrer, né? Então vamos supor que ele morreu e que o atual Lanterna é o Guy Gardner. Só que assim, como que o Lanterna é o Guy Gardner, sendo que quem foi o escolhido foi o Jon Stewart? No episódio 3, né, pelo trailer, a gente consegue perceber que a gente vai ver mais da história do Jon Stewart, que ainda quando era um bebê, ou seja, assim que ele nasceu, ele já foi escolhido pelos Guardiões para ser o novo Lanterna. E aí o pai vai trabalhar ele
para não ter medo e de fato para que ele possa ser um lanterna. E a gente já viu também em trailer um contato do Jon com uma guardiã do universo e ela falando para ele não confiar no Hal Jordan, para ele pegar o anel do Hal Jordan, e a gente começa a desconfiar então dos guardiões. Por quê? Then go and get it. Segundo as informações de agora, os guardiões teriam escondido um caçador cósmico na Terra, ali em Rushville, e foi justamente nisso que o caçador teria matado o Lanterna, que acabou dando o anel para o Hal Jordan. O Abin-Sur deve ter trazido pra cá e o caçador matou ele. Então, vamos pensar. Existe a escolha do anel e existe a escolha dos guardiões, e elas não batem. Ao mesmo tempo em que os guardiões escolheram o Jon Stewart, o anel escolheu o Hal Jordan. A mesma coisa agora. Quando o Hal Jordan morre, o anel escolhe o Guy Gardner. E o Jon, de novo, fica sem o anel. Então, são escolhas diferentes. A chance do Jon estar sendo usado pelos guardiões é grande. Só que a culpa não é dele. E talvez o pai dele tenha mais alguma coisa aí por trás que a gente ainda não pegou. Porque a forma como ele prepara o filho, a forma como o filho, mesmo já adulto, ainda liga pro pai, depois do Hal ter tentado jogar o carro pela ribanceira para fazer o Jon usar o anel, e aí ele se salva e liga pro pai, esse controle que esse pai tem em cima do Jon. Não me surpreenderia se tiver alguma coisa aí por trás do próprio pai do Jon Stewart. Então, os guardiões não me parecem, deveriam ser, mas não me parecem confiáveis. Então, a partir desse momento, quando o Jon de fato virar lanterna também, porque o Guy vai continuar sendo lanterna, o Jon ele vai ser uma escolha que vai tentar ser alguém melhor, vai tentar fazer de maneira melhor essa escolha. Só que repare, o Hal Jordan, ele não faz aquele backup do anel há 10 anos. Ele não andava com a bateria para carregar o anel por aí. Quando ele vai recarregar o anel, ele fala o juramento dos lanternas muito rápido. Como se fosse uma obrigação, ele tem que cumprir e tal. Ele não quer usar o uniforme de lanterna. No outro episódio, quando o alienígena, que agora a gente sabe que é um lanterna vermelho, ele cita o juramento pro Hal, ele fica nervoso. Então tem alguma coisa aí que a gente ainda não pegou, que faz o Hal não querer ser um lanterna ou não poder ser um lanterna. You know, the Guardian said you broke a vow. It's above your pay grade, Junior. Existe a teoria forte dele acabar virando Parallax no final da série e tal, mas no primeiro episódio eu achava que poderia ser possível. Hoje eu já não acho mais. E talvez depois do terceiro episódio eu mude de novo de ideia. Porque é justamente a ideia, né, de uma série como essa, fazer a gente ficar confuso e teorizando sobre tudo e desconfiando de todo mundo. E por falar nisso, né, quando o Hal sai do hospital, ele observa o hospital vazio, não tem ninguém naquele lugar. Gente, aquela cidade é uma verdadeira cidade fantasma. Eu não me surpreenderia também se todo mundo ali fosse ou alienígena ou até tipo ilusão mesmo. Aquelas pessoas, elas não existem. Elas não são pessoas normais, não tem ninguém ali que seja pessoa normal. E não é nem a cena do hospital em si. São todas as cenas daquela cidade. Por quê? Quando o Hal tá rodando pela cidade e não tem um ser vivo na rua, e foi todo mundo ali para a prefeitura, será que lugar que é aquele lá que estava tendo aquele debate todo que na hora que ele entra todo mundo muda de assunto? I get the feeling that everyone wants me gone. What are you talking about, me? Cara, mesmo que seja uma cidadezinha pequena do interior, sempre tem alguém, uma vozinha,
né? Uma pessoa que não tá nem aí com nada, que não vai pra reunião na prefeitura da cidade. Tem sempre alguém que fica. A paisana vai ficar lá. E o Hal, ele esbarraria com essa pessoa. Então não são nem pessoas normais. Não são pessoas normais. E tem uma frase, pelo menos uma, da xerife, que me pegou muito. Que ela fala que é a minha cidade, que eu lutei para essa cidade ser assim. Não me surpreenderia também se ela for o caçador cósmico escondido. Por quê? Primeiramente, no primeiro episódio, a gente pensa que o caçador cósmico vai ser quem? O cara da fazenda ou o tal superior dele que ele diz que existe. A gente já vai chegar lá. Só que seria meio óbvio, né? Aí depois a gente pode começar a pensar na esposa dele, porque ela tá sempre muito bem posicionada para perguntar alguma coisa pro Jon Stewart e tirar alguma informação dele. Então, você é o policial espacial? Não, eu ainda tô em treinamento. Mas essa xerife, gente, assim, todo mundo ficou hypado, que ela falou que é de Gotham. Aí no primeiro episódio ela tá no telefone e manda um beijo, um abraço pra Bárbara. É quem? Né? Bárbara de Gotham, oh meu Deus, né? Mas será mesmo? Porque ela tá querendo ajudar tanto o Hal, mas a troco de quê? E ela sabe de tudo, ela sabia que o detector de metais não era detector de metais, era detector de alienígena. Pra mim não faz sentido, eu não confio na xerife também. Não me surpreenderia se ela fosse a caçadora cósmica e que todo mundo ali seja caçador cósmico, todo mundo ali. Por isso que eles estavam na reunião, por isso que ela estava na reunião e ela estava falando com geral da cidade. Ela não estava ali na figura de xerife. Cadê o prefeito dessa cidade? Então é tudo muito estranho. É um comportamento mais estranho que o outro. E é isso que série investigativa tem que ser, né? Agora vamos falar sobre o cara da fazenda. O cara da fazenda, a teoria do momento é de que ele é o Mão Negra. E, né, ele é muito importante na saga de Uma Noite Mais Densa, né? Enfim, que teoricamente não vai ter como adaptar, porque o Hal Jordan é o protagonista e ele vai morrer agora, tal, beleza. Tem uma imagem de um dos trailers, né, que mostra como se fosse um buraco negro surgindo. Todo aquele que venera o mal há de penar. Então, buraco negro, noite mais densa e o próprio Mão Negra, tá tudo relacionado ali. Então a gente pode ver, óbvio que não uma adaptação desse arco incrível dos quadrinhos, mas a gente pode ver algumas coisas relacionadas. Então você vê que as coisas começam a andar. Só que o tal do Mão Negra, ele diz que a tecnologia alienígena não é dele, e pode não ser mesmo, e diz que tem um chefão em cima dele. Só que quem que no universo DC tem acesso a tanta tecnologia alienígena neste momento? General Flagg, que surpresa agradável. Lex. E eu vou até mais longe. Vamos voltar lá atrás, quando falaram que ia ter essa série dos Lanternas. O que eles falaram? Que os Lanternas estariam investigando algo que seria importante para depois no universo DC. In it, they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. E eles praticamente já confirmaram uma segunda temporada, tal, mas eu não acho que seja importante para a segunda temporada de Lanternas. É para plot geral. E o que tem de plot geral envolvendo tecnologia alienígena que a gente viu em Superman e em Pacificador segunda temporada? Um acordo, uma união entre Lex Luthor e Rick Flag Sir. Eu sei que todo mundo vai ter um treco se no final da série aparecer o Rick Flag Sir. Todo mundo vai ter uma síncope, todo mundo vai xingar o James Gunn, porque ele faz parte da trindade do James Gunn, né? Mas piadas à parte, ódios à parte e tal, polêmicas à parte, faz muito sentido o Rick Flag e o Lex Luthor estarem financiando e vendendo essa tecnologia alienígena
por aí, à torta e à direito. Tanto faz o que vão fazer com isso. O importante é a gente vender, ganhar dinheiro, trocar favores com gente até mais poderosa também, né? Com alienígenas. Porra, melhor ainda, vamos fazer amizade com alienígenas. Você não pode me dar em troca kryptonita, né? Vai que, né? Enfim, então são acordos assim que podem acontecer e que, na minha opinião, seria fantástico pro plot como um todo do DCU do James Gunn. Porque a gente tá falando tudo muito localmente aqui nessa série e tal, mas como isso conversa com o todo. Isso é muito importante também, então eu não descartaria essa união do Rick Flexer com o Lex Luthor refletindo aqui nessa tecnologia que eles têm, por exemplo, para detectar alienígena, e como a gente já viu, o John Stewart e o Hal, eles vão invadir a fazenda e vão encontrar mais tecnologia alienígena, e aí o bicho vai pegar. I think you're hiding something on this property you don't want me to see. These weapons are too high-tech to be from around here. Porque eles não vão descobrir quem é o Caçador Cósmico e os Lanternas Vermelhos vão atacar a cidade nas próximas 48 horas. Isso deve acontecer ali entre o episódio 4 e 5, eu acredito que isso vai acontecer e o bagulho vai ficar muito louco. Querem que eu identifique ele e informe quem é em 48 horas. Senão vão explodir metade do oeste de Nebraska. Mas a gente volta a falar com mais teoria, mais análise dessa série em breve para você aqui no canal. Então, para você não perder nada, se inscreve agora e deixa um like nesse vídeo que é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais fãs da DC, mais pessoas que querem entender mais e teorizar também sobre essa série dos Lanternas, que tá realmente muito legal. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos como a nossa análise do episódio 2 de Lanternas para você ir lá assistir e ficar por dentro de absolutamente tudo.